Bem-vindo, crescedor, à nossa semana Eficiência em Foco. E a nossa aula de hoje é: para ser eficiente, você precisa economizar. Sim, você precisa saber economizar. Nesse método que eu tô trazendo para você nessa semana sobre eficiência, a nossa base vai ser o aumento da qualidade e a diminuição de custos, exatamente para que você ofereça muito mais valor ao seu cliente e saiba diminuir os custos do seu negócio. Então, primeiro, se você não sabe como entregar qualidade, você assiste ao vídeo anterior a esse que está aqui no IGTV, que é a nossa live de ontem, onde eu falei todas as formas de você conseguir entregar qualidade para o seu cliente. E agora, a nossa segunda base, a gente vai entender como diminuir os custos. Primeiro, para a gente conseguir diminuir os custos, seja você um líder que está ali na linha de frente, um gestor que é dono de negócio, ou mesmo se você é um colaborador, você vai precisar entender que a gente aqui está falando de processos, ou seja, atividades que a gente realiza dentro da nossa empresa. Atividade é tudo que você faz. Imputar um comando no seu computador, ou então preparar uma folha de pagamento, ou mesmo dar uma aula. Então, tudo isso são processos. E nesses processos, nessas tarefas, existem três tipos. Tarefas que agregam valor, tarefas que não agregam valor e tarefas que não agregam valor, mas são necessárias. Isso, claro, é essencial para que você aprenda a diminuir custos. Tarefas que agregam valor são aquelas que modificam diretamente o nosso produto ou serviço. Então, se eu estou oferecendo aulas, mentorias e consultorias, tudo que eu faço que tem relação direta com isso vai modificar o meu produto final. Ou seja, se eu aprender uma ferramenta nova, se eu utilizar algum tipo de PowerPoint para poder fazer uma apresentação, tudo isso vai modificar diretamente o meu produto final. Então é uma tarefa que agrega valor. Uma tarefa que não agrega valor são desperdícios. É aquilo que a gente faz, mas que a gente não deveria estar fazendo. E eu vou trazer aqui para você os 8 desperdícios que a gente precisa eliminar, cortar por completo do nosso negócio. O terceiro tipo de tarefa são as tarefas que não agregam valor, mas que são necessárias ao desenvolvimento do nosso produto ou do nosso serviço. Isso significa que esse tipo de tarefa a gente basicamente não tem como cortar. São serviços como administração, contabilidade, jurídico, eles não vão modificar diretamente o nosso produto, mas se eu não tiver um jurídico, o meu produto ou serviço, ele pode nem ir ao mercado. Então é algo que é absolutamente necessário para a sobrevivência do meu negócio, tá? Então primeiro você tem que identificar de todo o processo, de tudo aquilo que você faz dentro do seu negócio, todas as tarefas, quais são as que modificam o produto, quais são as que não modificam diretamente e quais são aquelas que são altamente necessárias, mas que não modificam o produto. Tudo aquilo que for desperdício, a gente vai buscar eliminar por completo do nosso negócio. Tá, Daiane, mas o que são esses desperdícios que você está falando tanto? Eles são 8 e a gente vai buscar eliminar todos eles. Primeiro desperdício: defeitos e retrabalhos. Eu sei que você não quer errar, que toda vez que você faz um processo, que você atende o cliente, o seu maior objetivo é, claro, acertar. Você quer fazer tudo da melhor forma possível, mas às vezes a gente erra, infelizmente. E a gente precisa ter total atenção a tudo que a gente está fazendo, para que a gente não cometa um erro ou para que a gente não tenha que retrabalhar uma peça. Você entende isso? Porque, por exemplo, às vezes a gente faz algum tipo de processo e aí a gente erra e basicamente tem que fazer de novo. E acaba que isso é um grande desperdício. Quando não é desperdício de dinheiro de fato, é desperdício de tempo. Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa do ramo de navegação
E uma vez aconteceu de que na hora da impressão, as tabulações e as medidas foram impressas de maneira errada. E isso fez com que as peças foram impressas, foram feitas de maneira errada, e essas peças elas não couberam no barco. Ou seja, as peças foram perdidas. Só que eram peças muito grandes e peças muito caras. E isso trouxe um desperdício de dinheiro muito grande para essa empresa. Então você imagina quantas coisas a gente erra todos os dias no nosso negócio. E é por isso que esse é um dos maiores desperdícios que a gente precisa atacar nas nossas empresas. E acontece também que às vezes a gente comete pequenos errinhos todos os dias, e esses erros no fim da semana ou no fim do mês, eles geram pra gente um custo de tempo muito grande. Então esse é um dos maiores erros que a gente deve atacar. E como que a gente resolve isso? É essencial que a gente tenha uma padronização dos processos. Ou seja, que a gente busque fazer os processos todas as vezes da mesma forma. A gente tem que buscar fazer tudo igual todo dia. E por que isso? Porque exatamente o nosso cérebro, ele quer economizar energia, ele está numa busca incessante por economizar energia, e ele precisa que a gente comece a criar hábitos. Todas as vezes que a gente cria hábitos, ele economiza energia na hora de realizar uma tarefa. E é por isso que quando a gente padroniza algo muito bom, vai dar certo e a gente vai economizar muito lá no final. Tudo isso está altamente conectado. Só que presta bem atenção, quando eu falo para você padronizar processos, não quer dizer que você não vai usar criatividade, que você vai fazer para sempre o mesmo processo da mesma forma. A ideia é que justamente você encontre uma excelente maneira de realizar uma tarefa, padroniza. Depois você pode ter uma solução criativa, uma ideia criativa, e você vai achar um jeito ainda melhor de realizar aquilo ali. Aí você vai e padroniza. E depois você pode achar ainda um outro elemento, uma outra forma, algo que você aprendeu de novo, e você vai melhorar aquele processo e vai padronizar. Então a ideia é que você esteja num ciclo de melhoria contínua. Se você melhorar um pouquinho todos os dias, no final você vai ter um resultado incrível. Então essa é a finalidade da padronização, que a gente busque fazer essa padronização, fazer todos os dias da mesma forma, para que a gente não erre, só que a gente tem que utilizar elementos criativos, a gente tem que incentivar todos os colaboradores a de fato serem muito criativos nesse produto ou nesse serviço, nessa tarefa que a gente está realizando, nesse produto ou serviço que a gente está produzindo. Então esse é o primeiro desperdício. Deixa eu ver aqui no meu bloquinho de anotações. Segundo, excesso de estoque. No caso do estoque, a gente tem desperdício de excesso ou falta. Por quê? O estoque ele tem que ser somente o necessário. É o quê? A ideia de just in time. Produzir somente o necessário na hora que é necessário. Não adianta a gente que trabalha independente, tá? Se for produto ou serviço, não adianta a gente querer produzir demais e enfiar esse produto goela abaixo do nosso cliente. A gente tem que ter somente o estoque de acordo com a demanda projetada que o nosso cliente quer. Então, qual é o ideal? A gente fazer um estudo de mercado, entender qual é o consumo do nosso cliente e ter um estoque somente para que a gente consiga satisfazer essa necessidade. Quando a gente tem estoque, é dinheiro que está parado, e também, dependendo do negócio, é um local que você está pagando para estocar aquele material. Então, excesso ou falta de estoque é um grande desperdício. E a falta porque não adianta o seu cliente querer o produto e você não ter para oferecer, tá? Então a falta de estoque também é um grande desperdício. Terceiro desperdício, superprodução. Tá exatamente ligado, totalmente ligado a excesso de estoque e é aquilo que eu falei de que a gente tem que produzir somente o necessário no momento que é necessário, de acordo com a demanda dos nossos clientes. E isso, mesmo que a gente ofereça algum serviço, não estamos falando só de produtos.
Imagina que eu estou fazendo um curso e aí eu não vejo o que meu cliente quer, eu não analiso o que ele quer. Então, às vezes, eu estou fazendo um curso aqui de liderança e o meu cliente quer um curso de empreendedorismo. Como é que eu vou fazer para vender esse produto se o meu cliente quer outro tipo de curso? Não adianta, eu tenho que estudar o mercado para ver qual é a demanda do meu cliente, entender exatamente aquilo que ele quer e oferecer isso no momento que ele precisa. Então, superprodução é justamente para não gerar excesso de estoque. É para você conseguir gerar desejo no seu cliente, gerar valor e para que ele de fato consiga ter demanda, né? Para que você tenha demanda suficiente para comprar aquilo ali e não fique com seu dinheiro totalmente parado. Quarto desperdício, transporte desnecessário. Quando a gente tem que ficar transportando matéria-prima de um lugar para o outro, isso é desperdício. Não só matéria-prima, mas também produto acabado. O ideal é que a gente deixe os nossos produtos finalizados ali mesmo onde eles têm que ficar, né? A gente termina e produz exatamente no lugar que eles vão ficar. Toda vez que a gente fica transportando coisas, a gente está gerando desperdício. Quinto, movimento desnecessário. Tudo o que a gente precisa para o nosso trabalho diário deve estar, assim, o máximo à nossa mão. Ou seja, se eu hoje trabalho em um escritório e eu uso o computador, eu uso meus cadernos, as minhas canetas, o meu celular, eu preciso que tudo isso esteja em um layout pronto para abarcar isso tudo. O layout, ele tem que ser o mais simples e o mais eficiente possível. Então não adianta eu estar no escritório, precisar do carregador do notebook e ele não está aqui. E eu ter que fazer o movimento desnecessário de buscá-lo em outro lugar. E a mesma coisa acontece com o celular, o carregador do celular e tudo isso que eu utilizo para trabalhar. A mesma coisa é você na sua empresa. Se você precisa, por exemplo, trabalhar a todo instante tirando xerox, a xerox ela tem que estar, né? A máquina de xerox ela precisa estar perto de você. Ou se ela estiver em outra sala, você precisa se mudar para essa sala. O que não dá é para você utilizar ela a todo instante, você tá numa sala e ela tá em outra. Porque você imagina quanto tempo você leva para sair da sua mesa, né, da cadeirinha ali que você tá sentado, e ir até a máquina de xerox. E isso várias vezes por dia. E isso várias vezes por semana. E várias vezes por mês. Quanto de desperdício você não tem ao longo de um ano? Acontece que os desperdícios a gente às vezes não consegue enxergar porque a gente acha que eles são coisas muito pequenas. Só que a gente precisa calcular isso ao longo do dia, ao longo das semanas e ao longo dos meses, que é exatamente aí que a gente vai conseguir economizar, tá? Então, movimento desnecessário também é algo muito importante. Normalmente, onde a gente tem muito problema com movimento desnecessário é na produção. Por quê? As pessoas precisam de ferramentas e às vezes elas dividem essas ferramentas, as ferramentas ficam longe e acaba gerando um grande desperdício nessa produção, tá? Então, a ideia para que você consiga tornar isso eficiente é um bom layout, um layout simplificado, onde tudo que você precisa para realizar o seu trabalho esteja totalmente na sua mão. Então, esse é o quinto desperdício. Aqui na minha colinha, o sexto desperdício é a espera. A gente não deve ter gargalos, né? Ter momentos de espera na nossa produção. Se a gente está produzindo alguma coisa, essa produção ela tem que ser fluida, tem que ser nivelada. Um processo sempre está certinho entrando no outro. Por quê? Toda vez que você tem algum tipo de espera, você está prejudicando o seu trabalho, prejudicando a sua produção. As suas máquinas não devem estar paradas e as pessoas também não devem estar ociosas. Afinal, elas também ganham para estar trabalhando. Apesar disso ser um pouco feio de falar, a gente precisa entender que além delas ganharem para trabalhar, normalmente quando a gente fica algum tempo ocioso, na hora que a gente vai receber um carregamento de trabalho, essa carga vai vir muito maior do que a gente consegue suportar.
Então, por isso que é interessante que a gente tenha um trabalho totalmente nivelado. A gente tem que ser estilo tartaruga, fazer aquela mesma quantidade, né? Produzir a mesma quantidade certinho, todo o tempo, todos os dias, todas as semanas. A gente não pode ser, né? A ideia é que a gente não seja como lebres, que a gente não dê grandes saltos de produtividade e depois tenha tempos em que a gente fique ocioso. Até porque isso gera, né? A gente ser tartaruga gera muita previsibilidade nos nossos processos. Então a gente consegue saber exatamente o quanto a gente produz, em quanto tempo a gente produz e consegue também entender o ritmo de produção, porque é algo totalmente padronizado. Então a gente vai conseguir ajustar sempre a nossa demanda de acordo com a nossa oferta. Então a espera é o nosso 6º desperdício. E na nossa colinha aqui, o 7º desperdício é o processamento impróprio ou superprocessamento. Isso acontece normalmente quando a gente tem desperdícios, principalmente no que se refere à burocracia. Já viu quando você precisa comprar um material e aí você pede para o seu líder, que pede para o supervisor, que pede para o gerente, que pede para o diretor, e aí até você conseguir autorização para comprar esse material, já aconteceu alguma coisa, esse preço já subiu, já adiantou o processo, você já está com atraso, ainda mais quem trabalha com projeto. Isso é um grande desperdício. A gente precisa utilizar os meios necessários para que as coisas sejam muito mais fáceis e muito fluidas. E o processamento impróprio, ele é quando a gente não consegue utilizar o material necessário para fazer determinada atividade. Então é exatamente isso. A gente precisa desburocratizar tudo. Se você precisa de uma autorização e só quem vai te dar é o diretor, dentro do nosso negócio a gente precisa de um sistema que seja facilitado para que você consiga pelo menos esse contato direto ou então um contato mais facilitado para que isso não atrapalhe ali a sua produção. Então esse é o nosso 7º desperdício. 8º e último desperdício, desperdício intelectual, que acontece quando a gente tem um funcionário que está em um cargo que não é adequado para ele. E isso é um grande desperdício. É a subutilização de colaboradores. Então você imagina, você está na empresa, você tem um potencial imenso, você tem muito conhecimento, consegue trazer muitas soluções boas, mas você está em um cargo errado. Ou então as pessoas não ouvem você não tem voz para conseguir melhorar aquilo tudo. É um grande desperdício, com certeza. O intelectual é um dos desperdícios mais delicados, porque a gente precisa entender que o capital pessoal, né, o capital intelectual as pessoas, elas são um diferencial competitivo. Então, as pessoas, elas têm muito mais a agregar ao nosso negócio e a gente precisa sempre ficar de olho nisso, tá? Então, esse é o 8º desperdício. Se você é líder, se você é gestor, ou mesmo se você trabalha em alguma empresa, é muito importante que você tenha esse olhar para conseguir analisar todos esses desperdícios que podem acontecer dentro do nosso negócio. É essencial que você consiga ter um olho clínico. Eu falo que depois que a gente vê, não tem mais como desver. Depois que você sabe o quanto você pode economizar com passos que são muito simples, porque você percebe aqui que nada desses desperdícios, eu falei que você precisa investir muito dinheiro, não é mesmo? Então, quando a gente percebe que a partir de passos simples, a gente consegue ter uma diferença significativa dentro do nosso negócio, a gente precisa ter esse olho clínico para conseguir eliminar desperdícios. O único problema é que é muito mais difícil quando a gente é só um colaborador, porque o impacto que a gente vai ter no negócio é um impacto muito menor. O Lean, que é essa metodologia que eu estou trazendo aqui para você, essa ideia que eu estou trazendo para você, essa revolução, como eu gosto de falar,
É uma solução muito simples, que custa pouco, só que o projeto ele tem que estar enraizado dentro da cultura da empresa. A gente precisa de uma cultura voltada para a melhoria contínua. Então, quando você é uma pessoa só, é mais difícil de você ter um impacto maior. Mas a gente sempre tem que pensar que a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente tem que melhorar continuamente e principalmente dar exemplos para as outras pessoas, porque o exemplo ele arrasta. Então, quando as pessoas começarem a ver o bem que isso faz para o negócio, elas vão começar essa revolução também junto com você. Então, eu espero que você tenha entendido os 8 desperdícios. Se você ficou com alguma dúvida, me manda direct, tá? Não fica com essa dúvida que eu posso te mandar um vídeo explicando melhor algum desses pontos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece, amanhã, 8 horas, a gente vai ter mais um vídeo da nossa semana Eficiência em Foco. Espero que ajude muito você e o seu negócio. Até já!